Consegue separar as pessoas que são de direita do bolsonarismo, no caso? Sim, sim, eu convivi muito com as pessoas de direita a vida toda, porque como eu sempre acompanhei muito a política, entrevistei muitos políticos, você consegue separar bem o que é a direita democrática da extrema-direita, que é o bolsonarismo. É completamente diferente, se bem que a direita democrática ela foi engolida pelo bolsonarismo. Praticamente você não vê mais, você não vê ela participar do debate. O político está lá, ele ainda existe. Mas você não vê ele participar do debate porque ele não ocupa esse espaço, porque o bolsonarismo ocupa todo o espaço. Porque quando você fala um absurdo, sempre vai ser manchete. Eu tava vendo a história do Pix, né? Que ele fala que o Pix é dele, né? Ele fala que o Pix é interessante, dele, né? Ele fala que ele levou água para o Nordeste. Né? Ele fez 1%. Cara. É o equivalente assim, ó, construo a casa, faço a instalação elétrica, hidráulica, faço o jardim, faço o muro, boto portão eletrônico, boto câmera de segurança, você vai lá, pinta a parede e fala, entreguei a casa. É o que o Bolsonaro fez, ele pintou a parede da transposição do Rio São Francisco. Ele fez 1% da Teve um obra. estudo que se ele fizesse desde o início, levaria 45 anos. Se ele fizesse desde o início. E foi o pior investimento desde 1947 em infraestrutura no país. Eu leio muito essas coisas, né? E olha que interessante. Ele falou assim, ó. O Pix, foi nós que colocamos o Pix. Só que aí quando tu vai pesquisar, tu vê que a história não é muito essa, né? O Pix veio do Michel Temer, né? 2016. O Pix foi desenvolvido no Banco Central por funcionários de carreira, por servidores públicos concursados, que não tem nada a ver com o governo, que não são assessores nomeados por nenhum político, são funcionários de carreira que desenvolveram o sistema do Pix. O Banco Central falou, precisamos de um sistema de pagamento eletrônico, que seja rápido, que seja... Não existe mais essa coisa de dinheiro no papel. Os servidores foram lá e desenvolveram o Pix. Calhou dele ser implantado do período em que o Bolsonaro era presidente. O Bolsonaro, eu lembro que tem uma entrevista do Bolsonaro... Ele já seria implementado, né? No próximo já seria de qualquer jeito, né? Tem uma entrevista do Bolsonaro que eles perguntam para ele sobre o Pix, ele não sabe o que é Pix. Se você der um Google aí, você que está assistindo, dá um Google aí, você vê o Bolsonaro falando o que é o Pix, e alguém explica para ele. Na frente da câmera, ele não sabia o que era, então agora, depois ele fala, não, eu que fiz o Pix, né? E inúmeras outras coisas que o Bolsonaro fez exatamente com as mesmas características, né? De pegar um negócio que não tem nada, ou não tem nada a ver com o governo, ou quando tem, não foi ele que fez. Teve bastante coisa. Teve o Pix, teve mais coisas que agora eu não vou me recordar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. Hoje, o que você pensa 2026? Quem você acha que vem candidato aí? Então, existe o ideal e existe o real, né? Na esquerda e na direita. O ideal para mim é que o Lula não fosse candidato. Eu acho que o Lula já pode descansar, já vai fazer 80 anos. Ciro Gomes, tu gosta dele? Né? Já gostei. Hoje não mais. Mas já simpatizei com o Ciro Gomes. Né? Mas você pega o Lula, por mim o Lula não deveria jamais ser candidato. Acho que está na hora de descansar, passar a bola para frente, até porque a gente não pode depender do Lula para sempre. Mas vai ser. Seguramente vai ser por conta até da 2026, falta... né? 2026, até da falta de outros nomes competitivos aí na esquerda. Então acho que ele será candidato. O que é basicamente a Lei Rouanet? Poxa, eu sou ator. Mas eu não tenho grana, mas eu tenho talento, eu sei fazer. E aí, não existe uma indústria. O Brasil não tem uma... Na verdade, quase que o mundo inteiro, tirando os Estados Unidos, não tem uma indústria de cinema que dá lucro, que dá dinheiro e tal. Então, todo esse potencial do país seria jogado na lata do lixo. Aí o governo vai lá, incentiva. Por quê? Porque se eu faço um filme, eu contrato um eletricista, eu contrato um contra-regra, eu contrato uma cabeleireira, eu contrato um maquiador, eu contrato não, são dezenas de pessoas para fazer um filme, ou para fazer uma peça de teatro. Todas essas pessoas estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, estão movimentando a economia, estão levando dinheiro para casa. Então, esse é o modelo. Do mesmo jeito que o governo incentiva a indústria de automóveis, incentiva os frigoríficos, o agro também, carne, o próprio agro. Incentiva o agro, né? É dinheiro público que vai para incentivar esses setores da economia. Também tem dinheiro público que vai incentivar. Agora, a Cláudia Raia ganhou 5 milhões. Não, a Cláudia Raia não ganhou 5 milhões. Nem a Cláudia Raia, nem ninguém. Isso é importante deixar claro. Por quê? Porque a Cláudia Raia fez um projeto que desses 5 milhões ela tem lá um salário igual o meu, igual o seu, igual o do contra-regra. Claro que o valor não é o mesmo porque ela é a estrela do negócio. Vai ter um salário. E não é 5 milhões.
Esse dinheiro é para montar a peça, para montar o cenário, para fazer a pesquisa. Antes de uma peça entrar em cartaz, ela fica 3, 4, 5 meses sendo ensaiada. O pessoal está escrevendo o texto, discutindo, né? E esse período você não vai ganhar nada. Você está trabalhando, você tem que receber. Então, esse dinheiro serve para isso. Né? Então, assim, eu fui direto para essa explicação. E aí ela começou a ser replicada. Caramba. E aí começou a vir seguidores para as outras redes, principalmente para o Instagram, que era uma rede que eu tinha 900 seguidores. E o Instagram, ele tem uma característica que é o prestígio. Por quê? Porque tem muita gente importante que está no Instagram e não está nas outras redes. Sim. Né? Muita gente conhecida. Tem bastante gente hoje. O Instagram é como se fosse um currículo, né? É o currículo. É a sua grande carta de apresentação. É a sua carta de apresentação. Exatamente. Né? É Media Kit, né? É o famoso Media Kit. E nessa época, isso aconteceu uma coisa curiosa, porque assim, quando eu saí da Globo, eu saí meio traumatizado. Eu sempre fui um cara muito bom ao vivo. Sempre. Nunca tive medo de câmera ao vivo, pelo contrário. Fazia as entradas ao vivo com muita tranquilidade, andando, conversando com todo mundo, improvisando. Quando eu saí da Globo, isso meio que travou. Por quê? Porque eu não esperava e não queria ter saído da Globo naquele momento da minha vida. Então eu meio que fiquei traumatizado. Eu não conseguia fazer ao vivo. Eu, duvidava da minha capacidade. Passei a duvidar. E era a minha maior qualidade. Mais do que fazer uma matéria gravada, o ao vivo era onde eu me saía melhor. E aí, de repente, travou. Total. Então eu escrevia tudo que eu ia gravar. Fazia um texto, gravava lendo esse texto. Então assim, poxa, se você gravar um vídeo de 3, 4 minutos, é texto pra caramba. Então eu escrevia um textão e gravava um vídeo lá de 3, 4 minutos, que era o que eu conseguia. E já era grande, porque a galera estava acostumada com um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, né? E de repente eu começo a aparecer com conteúdo de 4, 5 minutos. E rendendo, dando audiência, principalmente no TikTok. E o tempo foi passando, assim, demorou, sei lá, uns 8, 9 meses para eu conseguir fazer ao vivo, para eu conseguir parar de escrever o que eu ia falar. Hoje eu não escrevo mais, hoje eu separo lá os assuntos que eu vou tratar, deixo na tela as notícias que eu vou exibindo e vou comentando, mas eu não escrevo mais nada. Eu leio, entendo, passo o dia inteiro lendo, pesquisando os assuntos que eu vou tratar, mas não escrevo mais nada. Mas no passado eu tinha que escrever tudo, porque eu não tinha segurança, eu não me sentia seguro para poder improvisar. E quando eu tentava improvisar, eu errava e parava. E o que te fez para ir para esse caminho exatamente para o lado da política? Eu sempre gostei de política. Eu tenho 30... Eu comecei a trabalhar como jornalista com 17 anos. Sim. Eu tenho 31 anos de profissão. Tenho 48 hoje. E eu sempre fui muito ligado à política, próximo da política. Eu não cobria política no começo, eu cobri esporte, que foi uma super escola para mim, por conta do texto é diferenciado e tal, então eu aprendi muito. Depois eu comecei a fazer investigação e política. Então, assim, nesses 31 anos, o que eu mais li na minha vida foi processo. Documento de processo, denúncia do Ministério Público, relatório de investigação da Polícia Federal, de sentença. Né? Por isso que eu falo do juridiquês, porque eu lia o tempo todo. As minhas matérias, eu fazia muita matéria que era baseada inteirinha num processo. Aquela coisa de colocar arte na tela, puxa o trecho, mostra a frase, não sei o quê. Fazia muita matéria assim. Então, e o jornalismo investigativo, pouca gente faz. Menos ainda, bem feito. Né? Então, assim, tinha um espaço gigantesco para eu me desenvolver. E aí, aconteceu uma coisa curiosa. Eu trabalhava em Campo Grande, na TV Morena, que é uma afiliada Globo, e eu era repórter de rede. Então eu fazia as matérias do Jornal Nacional, fazia as matérias do Fantástico, fazia as matérias do Jornal Hoje e tal. Só que foi bem no período da Lava Jato. E durante a Lava Jato, só tinha Lava Jato no jornal. E era a Praça de Curitiba, que era a sede ali, o Moro estava ali. Curitiba dominava o Jornal Nacional e nenhuma outra emissora conseguia emplacar uma matéria, porque não dava. Né? Eram matérias gigantes, o jornal inteiro era Lava Jato. E aí eu comecei a ser cobrado. Pô, você não está emplacando matéria na rede. Caramba. E agora? Aí foi quando eu olhei para o Fantástico. Falei, tem um caminho aqui. E comecei a oferecer pautas para o Fantástico. Isso lá em Campo Grande.
Aí teve quando a tocha olímpica passou pelo Brasil, antes da Olimpíada, ela passou por Bonito, passou por Campo Grande e tal, né? E eu fiz um boletim curtinho para o Fantástico sobre a passagem da tocha. Então fiz contatos com o pessoal do Fantástico, internos. E a partir dali falei, eu preciso apresentar, oferecer pauta para eles. E eu estava numa região de fronteira com o Paraguai. Acontece de tudo. Principalmente crime. Porque a fronteira é um lugar assim, você comete um crime aqui, atravessa a rua, você está em outro país. Não tem como ser Ninguém te pega. É. Né? Então é um negócio de louco. A fronteira é um negócio de louco. Caraca. Então tinha muito, e tinha assim, apreensões de maconha, de cocaína, que a Polícia Rodoviária Federal fazia na estrada, apreensões gigantescas. Eu lembro que antes de trabalhar em Campo Grande, eu trabalhava numa outra emissora que apreenderam meio quilo de maconha, vai lá. Meio quilo. Tu fazia esse tipo de reportagem. Quando chegou lá em Campo Grande, apreendeu meia tonelada de maconha. O cara falou, uma notinha. Não precisa ir lá não, que meia tonelada não é nada. Aí que eu fui entender. Por quê? Porque as apreensões normais na fronteira é 1,5 toneladas, 2. Cheguei a fazer matéria de apreensão de 20 toneladas num caminhão. Caramba. Era uma coisa gigante. Então eu falei, tem um caminho aqui para eu poder emplacar minhas matérias, porque eu não estou conseguindo emplacar no Jornal Nacional. E aí eu comecei a oferecer pauta de fronteira para o Fantástico. E eu consegui aprovar uma pauta que eu fiquei 2 semanas na fronteira da Bolívia e na fronteira do Paraguai, fazendo matéria sobre como o Brasil protege as suas fronteiras, as falhas, como de onde a droga entra, né? Assim, e nessas 2 semanas que eu trabalhei, a gente gravou a apreensão de umas 20 toneladas de maconha, assim, em várias apreensões diferentes. E aí virou uma matéria grandona, de 17 minutos pro Fantástico, uma coisa gigante. Pô, foi minha primeira, isso foi 2017.